Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. A gente vai começar uma série de vídeos falando sobre CLPs. Então esse vai ser um vídeo bem curto, vou dar só uma ideia generalizada, sem se aprofundar, e depois a gente vai se aprofundando no decorrer das aulas. Então, controlador lógico programáveis, hoje a gente vai falar dos tipos de CLP, de placa, dos terminais de programação e das linguagens. Então pessoal, CLP é um controlador lógico programável. Então a gente vai programar essas unidades. Então a gente vai fazer um programa, pode ser feito direto na IHM. Esse modelo tem IHM, eu posso programar diretamente. Ou eu posso utilizar um computador ou uns terminais de programação, que é parecido com o celular, que a gente vai conectar no CLP e consegue fazer a programação e transferir. Então, dentro do CLP, eu vou ter uma memória para alocar o programa que eu vou gerar, fazer com a minha lógica. Os modelos mais básicos são o que a gente chama de compactos, ou esse modelo que eu apresentei aqui, ele também é considerado como relés programáveis. Como ele não tem tanta memória e tantas funções, algumas literaturas consideram como relé programáveis, outras como CLPs compactos. Na classe superior, com mais memória, com velocidade de processamento maior, são a linha dos modulares. Esse modelinho aqui, do Tuido e esse modelinho da VEG, pode ser considerado também um compacto, só que o poder de processamento é bem superior aos relés programáveis. Já esses modulares podem ser micro e os médios. O que vai diferenciar vai ser o número de pontos. O micro fica na faixa de 100 e poucos pontos de I/O e os médios é de 120 e pouco a 512. Coloquei os dois porque acabam sendo difícil você hoje diferenciar micro e médio, mas são menores que 512 pontos. Então, tem fabricante que faz alguns micros que chegam a 200 pontos. Então, hoje com o poder de processamento e a evolução da eletrônica fica, do meu ponto de vista, um pouquinho ruim de você distinguir. Então, os modulares, eu consigo comprar vamos pegar de exemplo aqui esse modelo da Siemens, que é o STEP 300. Eu tenho aqui a fonte de alimentação, eu tenho aqui a CPU e aqui eu tenho os cartões. 1, 2, 3, 4 cartões. Esses daqui são os cartões que eu vou montando em módulos. Então eu compro esses 4 cartões, eu vou ter aqui um CLP com 4 módulos. Por isso que entra na classe de modular. Vamos dizer que eu tenho uma aplicação que eu tenho muitos sensores, eu vou ligar poucas, então eu vou precisar de poucas saídas. Então eu posso botar aqui 3 cartões de entrada e um cartão de saída. Então, dependendo da necessidade, você vai montar o seu CLP com os módulos que você necessita. Aí o I/O, o I vem de input, o O de output, são I entrada e o O de saída. Depois vem os modulares grandes. Esse aqui é o modelinho da ABB e aqui é o modelinho da Siemens. Você vê a mesma coisa. Fonte, aqui o cabo de comunicação, a CPU e a sequência de cartões montados. Aqui também é a mesma coisa o modelo da ABB. Já são superiores, os modulares grandes têm mais de 512 pontos de I/O. Vamos ter também a IHM e IHM integrada. Então aqui são CLPs com IHM integrada. Além de eu ter o CLP, que vai ter o processamento e as entradas e saídas físicas, eu posso ter também uma CLP com IHM, com uma interface. Então IHM é interface homem-máquina. Então aqui eu tenho as gráficas e as alfanuméricas. Então 2 modelos alfanuméricos e aqui 2 gráficas. Essas gráficas também podem ser touchscreen. Então você vê que aqui tem 2 botões. Provavelmente isso daqui é uma touchscreen, então eu posso usar a tela para ter botões de configuração.
Essa daqui eu vou ter que usar os botões físicos para comandar e vou ver se eu consigo ter uma resposta pela IHM, né? Então eu consigo gerar informações para aparecer aqui na tela. Então, esses foram os tipos de CLPs. Resumindo, compacto, os modulares. Dentro dos modulares eu vou ter o micro, médio e os grandes. Posso ter também IHM integrado com o CLP ou IHM sozinha, separada. Por comunicação, ela vai trabalhar em conjunto com o CLP. Os tipos de placas. Então, na questão dos modulares, eu vou ter os cartões, as placas. Nos compactos, eu consigo também ter alguns módulos, igual aqui, esse modelo em clique 02 está com um módulo adicionado aqui. Então eu posso ter 3 a 5 módulos dependendo da CPU e do fabricante. Os tipos de placas vão ter digitais, analógicas e especiais, ou saídas digitais, entradas analógicas ou entradas digitais, e alguns modelos especiais. Nos cartões digitais vão ser, no caso da entrada, ou é 0 ou é 1, ou vou ter um nível alto ou um nível baixo. Nas analógicas eu consigo ter entradas de 0 a 10 volts, de 4 a 20 mA, de 0 a 20 mA, são os mais comuns. Então nas entradas analógicas eu consigo pegar uma variação e converter. Você consegue interpretar, por exemplo, sensor de temperatura. Se tiver um sensor que vai de 0 a 100 graus, eu consigo medir 1 grau, 1,5 grau, 2 graus. Então, dependendo da precisão do meu sensor e da minha entrada analógica, eu vou conseguir até uma precisão maior. Em vez de medir de 1 em 1 grau, pode medir de 1/10 de grau ou 1/100 de grau, no caso de um sensor de temperatura, né? Então nas analógicas eu consigo algo analógico com valores. Nas digitais ou é 0 ou 1, tanto faz para saída ou entrada. E as especiais, eu posso ter, por exemplo, um cartão de contagem rápida. Então, em vez de ele contar no scan do CLP, ele vai contar a parte, vai acumular, e o CLP vai lá e vai pegar essa informação da memória do cartão de contagem rápida. Nos compactos, é bem comum ter algumas entradas multiplexadas, que você pode escolher uma delas para ser um cartão de contagem rápida. Terminal de programação. Então eu preciso quando você compra um CLP, ele vem 0 de memória. Então, se você botar qualquer sinal nas entradas, não vai acontecer nada com as saídas. Então, normalmente ele vem vazio, sem programação nenhuma. Então você precisa criar um programa e transferir para dentro do CLP, ou CLPs que tem interface gráfica que possibilita a programação, você vai programar direto ali, criando um programa para ele funcionar. O mais prático são os terminais de programação usando os computadores. Então, ou um computador normal, ou um terminal de programação fixo, né, ou dedicado. Né. O mais comum a gente vai utilizar o computador, que vai ser nas nossas aulas aqui. Então a gente vai editar, vai criar esse programa, vai depurar, vai ver se tem algum erro de programação, uma falta de uma linha, uma falta de um tagueamento. Então a gente vai editar esse programa no computador e vai transferir ele para o CLP. Alguns CLPs possibilitam também a transferência do CLP para o computador. Então você pode, é uma via de mão dupla, você pode enviar o programa e pode também puxar o programa. Você pegou um CLP já programado, se não tiver bloqueado por senha, você pode puxar esse programa para dentro do computador, você pode armazená-lo ali dentro. Só tem um detalhe aqui na questão da transferência. A transferência só manda o código fonte, só o funcional, não vai comentário. Então, dificilmente os CLPs suportam você enviar o programa com comentário e voltar com o comentário. Então, ele só vai transferir o código fonte. E também consegue fazer um monitoramento. Então, você consegue ver o que está acontecendo no CLP, quais são as entradas acionadas, quais são as saídas que estão ligadas naquele momento.
Então você consegue fazer um monitoramento também pelo terminal de programação. Os terminais, normalmente eles são terminais dedicados para aquele para aquela linha de CLP, igual aqui, ó. Coloquei o principal da Sims hoje, que é o Tia Portal, para a linha modular. Da Sims temos o logo, que é da linha compacta, né, do relé programável. Então você vê que para os CLPs logo tem um software, para outros CLPs usa o Tia Portal. Para a linha Twido da Schneider, tem o Twido Switch. O compacto da Schneider, o Zelio Soft. O compacto da VEG, o Click Edit. E existe aqui o Code 6, que já é um terminal de programação que aceita diversas CPUs de fabricantes diferentes. Então muitos fabricantes estão utilizando o Code 6. Outros também estão disponibilizando plugins para o Code 6 para você poder programar e transferir para o CLP de cada fabricante. As linguagens, as 3 linguagens mais comuns são o Ladder, o Function Block e o Sequential Function Char. Eu coloquei esses 3, o mais utilizado vai ser a Ladder. A maioria dos CLPs, o programa main é programado em Ladder. Muitos deles aceitam também o bloco lógico, que é esse Function Block Diagram. E para o canal que tem muito vídeo de pneumática, o Sequential Function Char é uma excelente linguagem. Muitos eles misturam o bloco lógico com esse CFC e outros têm você pode criar blocos de CFC ou Graph7. O SFC e o Graph7 são muito iguais, muito parecidos. O CFC é derivado do Graph7, só que ele é normalizado. Então, segue uma norma europeia. Como a maioria hoje dos terminais de programação segue também a norma europeia para o Ladder para programação. Então essas são as 3 linguagens. Aqui no curso, qual que a gente vai utilizar aqui nas aulas? Vai ser o CLP da Atos, esse modelo Expert, já com EHM integrado. Esse é o modelo que eu consegui. Também provavelmente eu devo trazer um CLP Zelio ou o Click, um desses dois aqui também eu devo trazer para fazer algumas aulas, ou pelo menos para demonstrar o terminal, fazer alguns programas e algumas simulações. Eu vou usar esses dois, o Click e o Zelio, pelo menos para rodar a simulação, e talvez eu consiga uma desses dois para as aulas. O que eu já consegui foi esse modelinho do Atos. Esse modelo eu já tenho ele em mãos, então já estou preparando o cabo de comunicação, o software. Então, futuro aí já vai ter algumas aulas usando esse Expert, fazendo o programa, transferindo, tentando simular na bancada. É um curso básico, vocês não esperem utilizar aqui CLPs compactos grandes. Então a gente vai começar com o básico, usando as ferramentas. Não se preocupe de eu estar utilizando um CLP de um fabricante que não existe mais, que foi absorvido pela Schneider, que é o caso aqui do Atos. A ideia do curso é vocês aprenderem o feijão com arroz, o básico, e as ferramentas. Você aprendendo usando o Atos, você vai ver que a gente vai usar o Zelio e o Click. Entre os dois ali também é muito parecido. Então, você sabendo um, basta você se adaptar para um outro. Saber quais são os tagueamentos das entradas e das saídas e aonde ficam os ícones das ferramentas. Mas o bruto de um CLP para o outro é muito parecido. É muito, muito, muito. Então, fiquem tranquilos por essa parte. Agradeço você que assistiu esse vídeo até o final. Espero que tenham gostado dessa introdução básica e do que vai ser. Se inscrevam no canal e aguardem as novidades. Muito obrigado.